Carlos Maza, vamos aqui com a sua análise, meu amigo, nesse momento, a opinião também sobre essa pesquisa da Quest. A gente teve muitas manchetes no seguinte sentido, né, Maza? A Quest surpreende, Lula surpreende o governo. Então, de fato, Maza, quais os destaques que você traria, né, sobre essa última pesquisa da Quest? Te surpreendeu a queda de Lula ali nesses 2 estados do Nordeste? Para você, pode ser um indicativo mesmo dessa força, dele ter perdido toda essa força na região, de fato? Boa noite, Raquel. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. Olha, se surpreendeu, o governo não vem prestando muita atenção na repercussão que as últimas pesquisas vão tendo, né? E também com os próprios comentários que estão aí, né, na boca, né, na opinião pública e que estão circulando nos últimos meses, né? Primeiro, é uma pesquisa bem autoexplicativa, né? Você mostrou os dados agora há pouco, o professor comentou, né? Muitos dos resultados que ela traz dessa questão da avaliação do Lula já estão refletidos ali em outras perguntas que são feitas, sobretudo naquela questão da percepção do preço dos alimentos, em que é quase universal, né? E ali, até na Bahia, que é um estado que tem uma vitória, na maior vantagem de pontos percentuais do Lula sobre o Bolsonaro em 2022, ali 95% dos entrevistados falaram que percebiam um aumento, né, considerável no preço dos alimentos. Então, essa percepção da economia negativa está muito forte, né? Até, inclusive, em estados historicamente que votam no PT, até em estados onde não há uma vontade de mudar o voto com relação ao Lula, essa questão está pegando muito pesado e as pessoas defendem que o governo tem uma postura diferente, né? Que o país não estaria indo para o caminho certo, né? Eu acho que o dado que é mais preocupante para o governo com relação a essa pesquisa, mesmo ela sendo diferente das outras, tendo essa metodologia por estados, é que ela confirma uma tendência, né? Às vezes a gente tem um resultado ou outro que foge de uma regra, né? Cresceu muito numa pesquisa ou desceu muito noutra, mas depois se estabiliza de novo, pode ser margem de erro, pode ser algum desvio que aconteceu por algum momento, aquela história lá, por exemplo, né, do Pix, pode ter gerado ali, enfim, mas essa não, vem bem depois, já passado esse impacto e mostra que há sim uma tendência de aumento na desaprovação do governo Lula de uma maneira geral por todo o país, né? E como eu falei, a explicação está na própria pesquisa, né? Colocando esses números aí muito fortes aí de percepção negativa, principalmente dessa questão do preço dos alimentos, inclusive em estados-chave ali para o PT, como a Bahia e Pernambuco, né? E também essa percepção de que o país não está indo no caminho certo. Agora, Raquel, é aquela história, né? É também muito interessante essa questão com a conexão que se faz com o desempenho eleitoral, principalmente quando a gente olha em comparação com como foi o resultado de 2022, né? Na eleição do Lula contra o Bolsonaro nesses estados. Por exemplo, aqui, eu estava até fiz algumas anotações. A gente vê, observando isso, que o entendimento de que o país vai mal, que a economia está ruim, não significa necessariamente, né, uma conversão automática de votos na oposição, né? Então, até o bolsonarismo deve ter um cuidado ali em soltar fogos, porque a gente sabe que ficou de praxe, né, um lado comemorar quando o outro vai mal, mas não é exatamente isso que essa pesquisa está mostrando, né? Por exemplo, né, a própria pesquisa mostra que Bahia e Pernambuco, que é onde despencou a aprovação do Lula e teve o maior aumento da popularidade, principalmente na Bahia, o Lula vence com exatamente a mesma vantagem, né, do Bolsonaro, que venceu em 2022, que são 33 pontos percentuais, ou seja, mesmo com as pessoas frustradas, não apoiando o governo, não aprovando, né, essa questão da forma como está sendo, eles não enxergam no nome do Jair Bolsonaro ou dos nomes que estão colocados aí pela oposição uma alternativa viável, né? As pessoas estão frustradas, eu acho que até quebra de expectativa com o que se esperava quando se votou no Lula em 2022, que o governo Lula 3 seria ali um acontecimento, ia fazer acontecer, não aconteceu isso, mas revela aí uma frustração com a própria política, né, ali, porque isso não está sendo capitalizado pelo bolsonarismo, pelo menos até agora. E em São Paulo o resultado é praticamente o mesmo de 2022. Então você tem ali mudanças na questão da gestão eleitoral em alguns estados ali onde o Bolsonaro já tinha maioria, mas nessas áreas onde sempre é o que define a eleição, onde é a disputa ali mais acirrada, ainda está uma vantagem ali que pouco se altera com relação ao Lula, ou um cenário ali pouco que mobiliza mesmo com o aumento da desaprovação.
desaprovação. Então isso acende um alerta no governo muito grande, a desaprovação está aumentando, essa questão da economia está pesando, mas acende um alerta também, ou deveria pelo menos, no próprio Jair Bolsonaro, né? Porque mostra que ele não está conseguindo capitalizar nem mesmo uma situação tão negativa para o governo e tão alarmante, que é um fato, né? Não dá para, por mais petista que a pessoa seja, negar que é quase universal, 95% na Bahia, né? Vem negativamente essa questão dos alimentos, você vai no mercado e você sente essa questão. Então, para concluir, né, eu vejo assim, é ruim para o Bolsonaro esse número, é ruim para o Lula, pelo óbvio, mas também você vê assim, alguns nomes que eu acho que fica positivo. Eu até discordo, acho um pouco com o professor que falou agora há pouco, o Tarcísio me pareceu bastante positivo para ele. Eu não sei se ele tem a intenção de entrar na disputa, se ele entraria em rota de colisão com o Jair Bolsonaro, que não aceita falar em outro nome que não ele próprio, e quando aceita é a Michele, é o Eduardo, é algum filho dele, mas o Tarcísio, por mais que esteja num patamar menor, nesse caso eu vejo o desconhecimento dele mais como uma vantagem do que como uma desvantagem, porque no segundo turno ali, nas simulações que tem nessa pesquisa, ele consegue pontuar muito bem para quem está ali tão desconhecido, e a força que ele tem em São Paulo, né, Raquel, pode ser um diferencial, pelo menos para dar um start ali na candidatura dele, principalmente na capital. Vamos lembrar que a capital, São Paulo, foi uma das maiores vitórias do Lula em 2022, mesmo tendo perdido no estado como um todo, na capital teve um diferencial. Com o Tarcísio candidato isso não aconteceria, então teria ali uma margem de fôlego para ele, lembrando que ele é mais desconhecido, para crescer muito aí. Então eu acho positivo para o Tarcísio e para outros nomes da direita. Eu acho que talvez, ironicamente, quem possa aí capitalizar isso é o próprio Gustavo Lima, uma candidatura que se coloca com o Pablo Marçal. Claro que está muito cedo ainda, esses nomes ainda são pouco conhecidos ou ainda estão ali para entrar. Vai ter resistência também vindo do bolsonarismo contra esse pessoal. Enfim, né, uma situação que acende um alerta para o governo Lula, mas deveria acender também para o Jair Bolsonaro. Está parecendo que o Brasil está querendo um nome de direita, né? Eu não acho que o cenário está nada bom para a esquerda, os números negativos mostram isso, mas que não necessariamente seja o Jair Bolsonaro, né? Seja um nome ou ali de uma direita, como costuma se dizer, mais comportada, né? Que sabe comer de garfo e talher, ou às vezes até de uma direita mais radical, mas de outra perspectiva, né? O que se tem falado muito é do presidente lá de El Salvador, né? Bukele, que tem um estilo mais ali, quase próximo de um anarcocapitalismo, entre aspas, trata a questão da segurança com muita dureza. São temas que estão muito em alta no Brasil inteiro e que ainda não apareceu um nome ali que consiga capitalizar. O Tarcísio está fazendo isso, mas lá em São Paulo, né? Então eu acho que você tem um espaço aí para esse surgimento desses novos nomes, que a gente ainda vai ver muita coisa acontecer até 2026, Raquel.